Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do meu bate-papo aqui, que Somos Mais Que Um. Eu não chamo, viu, Batistella, de podcast, porque isso é um bate-papo, né? E hoje é uma coisa muito interessante. Eu vou receber aqui não um convidado, mas sim um amigo de muitos anos, mas de muitos anos, acho que 20. 20, com certeza. Quase 30. Nossa, então é muito tempo. O Batistella, que eu vou apresentar daqui a pouco, Fábio Batistella, foi meu professor, foi meu colega, e depois de muitos anos, a gente se conheceu em São Paulo, depois de muitos anos, reencontrei ele aqui em Ribeirão Preto, e hoje nós estávamos começando a bater papo aqui, eu falei, não, peraí, vamos conversar já gravando. Porque a gente estava falando sobre um pouco de carreira, sobre caminhos, né, e sobre essa nova estrutura da carreira em que a gente hoje vive mais, trabalha mais, né? Então, vou apresentar aqui o Fábio Batistella, meu grande amigo, e pedir para ele se apresentar, contar um pouquinho da história de quem é o Batistella, administrador, matemático, professor, pedagogo e agora chefe de cozinha, que essa eu não sabia. E aí, Batista, então, tudo bem? Cachete, o mundo o mundo é divertido. Ele oferece as coisas para a gente e a gente agarra ou não. Né? E às vezes, quando está dentro do que a gente busca, espera ou gosta, a gente agarra e vai. E em termos profissionais, comigo sempre foi assim. Eu confesso que quando estudante jovem, eu dava muito trabalho. Minha mãe nas reuniões era aquele caos. Até que um belo dia eu brinco que eu fui picado pelo bichinho do gostar de aprender. E aí já é uma das coisas que me admira muito, é o professor. Porque tudo, principalmente por alguns professores que chegaram junto e falaram, é isso. Sim. Então a importância, a força do professor é muito grande na orientação de uma pessoa. Cara, e vou ser sincero com você, sempre já sabe, porque nós já conversamos sobre isso. Eu fui seu aluno e não tinha naquele momento de ser aluno ali a intenção de ser professor, né? Mas alguns professores eu admirava muito, né? Você, o Gilberto, caras, né, muito legais, assim. E quando surgiu a oportunidade, né, cara, você também foi um dos caras que me acolheu, que me orientou, né, que mostrou o caminho, né? Mas enfim, e a vida é assim. Aí eu caí para esse lado. A bem da verdade, eu fiz curso técnico na época, em eletrotécnica e eletricidade. Prestei vestibular, numa época que vestibular era diferente de hoje, eram poucas as instituições públicas e as privadas caras e difíceis para entrar. E eu entrei. E fui buscar documentos na escola técnica e fui convidado a lecionar para a escola técnica. Já ainda como estudante. Como técnico recém-formado. Sim. Na época o técnico podia lecionar para curso técnico. Fiquei alguns anos. Isso me ajudou porque para fazer faculdade meu pai se foi muito jovem, tinha responsabilidades financeiras, enfim. E aí a experiência que eu adquiri como professor em sala de aula me ajudou a me tornar monitor. E eu devo muito, já que você citou amigos, eu também tenho amigos. O professor Ademir, meu amigo até hoje, que era o coordenador na época e cavocou lá no centro universitário a possibilidade de eu ser bolsista. Legal. Então, do segundo ao quarto ano, quando a faculdade era anual, né? Uhum. Jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo, a faculdade era anual e eu não conseguiria pagar. Ia trancar no primeiro ano. Então, eu conversar, aí eu paguei 70% com desconto na mensalidade e 30% em dinheiro. Só que a contrapartida, segunda a sexta, das 5h30 às 7 da noite, monitor, e de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, monitor. 3 anos. Isso me ajudou muito. Sim. Um aprendizado, né? Sim, você vai pegando traquejo de sala de aula. Eu tenho um material publicado, livro, Matemática Financeira, que nada mais é do que apontamentos que eu fazia das dificuldades que o pessoal tinha quando eu os recebia como monitor. Entendi. E aí acabou virando um livro. Legal. Aí
Saí da área da eletrotécnica, fui para administração, cursos, planejamento, finanças, gostei. Você foi meu professor de cursos, de finanças, um tanto de coisa. E uma das coisas que eu digo, aí especificamente finanças e custos, quando a gente, eu uso sempre essa imagem. Se eu colocar uma lente verde, eu vejo muito verde. Se eu colocar uma lente vermelha, eu vejo muito vermelho. Se eu colocar uma lente de custos, você vai ver o mundo como... Eu vou ver como custos e se torna fácil de ver qualquer tipo de processo. Sim. E a minha carreira profissional acabou caindo nisso, porque eu atuei em diversos segmentos da economia. Sim. Seja desde empresa de catering, alimentação de bordo, passando pela área de saúde, UTIs, equipe CICAR, pneumo, passando pela maior empresa da linha branca do país, sem citar marcas, mas era a maior, era a referência, se não fosse daquela, então não era aquela. Sim. E é bom trabalhar em empresas pequenas e grandes, né? Porque são experiências completamente diferentes. Totalmente diferentes. Familiares, empresas profissionalizadas também é um outro caso. E isso me levou, tá? Aí fiquei muitos anos, tomei um susto nessa grande empresa multinacional, exatamente pelo fechamento de uma unidade que eu trabalhava em São Bernardo, cuja produção veio aqui para o interior e para Joinville, para ser muito exato. E aí eu assustei. Falei, nossa, que coisa. Às vezes a gente só acorda quando assusta, né, com as coisas, né? Aí eu decidi engatar o mestrado, cair para a vida acadêmica, de novo, só que de modo mais forte, e depois de um tempo exclusivo. Tá? Então eu me tornei professor, principalmente universitário e de ensino médio técnico. E aí, quanto mais a gente trabalha e ensina, mais a gente aprende. Sim. Eu sempre falo isso, Batistella, que já aconteceu comigo, já deve ter acontecido com você também, de às vezes você está lecionando alguma coisa e se olhar para aquele negócio e falar, caramba, agora que eu entendi isso direito. Já aconteceu, sim. E também uns outros desafios, né? Você olhar, às vezes, um assunto que permeia a atividade que você está tratando, você fala, mas o que é isso? E aí você vai atrás também. E a gente aprende com o aluno também, né? Muito. Sempre uma brincadeira que eu gosto de fazer também, eu brinco bastante em sala de aula, você já viu isso. Tá? Eu entendo que o aluno trabalha o dia inteiro, muitos têm outras atividades, então a aula tem que ser um troço gostoso, um troço interessante, um troço que chame a atenção. E uma das formas de chamar a atenção é ajudar o aluno a aprender. Na realidade, a gente fala para ajudar. E isso é uma coisa mais leve. Então a gente brinca, a gente dá uma descomprimida um pouco. Ainda mais em disciplinas complexas como as que você leciona. Matemática. A base é matemática, mas é tranquilo. E aí essas demandas acabaram levando para outras coisas. Eu já trabalhava com matérias da administração que envolviam, eu não gosto de falar cálculo, né? Porque cálculo a gente entra em limite, derivada integral. Né? Mais complexo. É mais continha, né? Basicamente. Aquela matemática financeira, aquela coisa mais, né? Tá? Mas que não é nada extremamente complexo. E aí eu falei, não, eu vou fazer matemática. Aí foi a segunda graduação em matemática. Adorei, né? Porque até um parênteses, quando a gente fala de ensino e aprendizado, talvez eu desaponte algumas pessoas, mas a primeira graduação, na minha forma de entender, independente da idade, é importante que ela seja presencial. Sim. A pessoa aprender a aprender. Hoje, muito bom esse ponto seu, porque assim, eu sou um defensor do ensino à distância, porque eu leciono no ensino à distância há muitos anos. Eu acho que ele tem pontos positivos e negativos, né? E acabo sendo muito aluno de à distância também, porque, né? E primeiro que a distância ele exige muito do aluno. O aluno tem que ter uma capacidade de autodirigir o aprendizado dele que é forte, né? Que no presencial não tanto assim. Mas eu sempre comento, principalmente quando a gente fala da graduação ou da pós-graduação, que grande parte do que você conquista em uma graduação ou em uma pós são as relações que você estabelece. Né? As relações, o cotidiano, conversar com as pessoas, conhecer quem elas são. Tá?
E isso o EAD realmente não... Ele perde um pouco. Ele perde. Eu acho que nos modelos que a gente tem no Brasil, a gente perde quase totalmente. Né? Então, e além de perder esse lado do network, né, o jeito de estudar, tá? Porque a disciplina é importante. E quando a gente está, a princípio, num curso presencial ou, no máximo, semipresencial, o papel do professor também ajuda o estudante nisso. E aí eu brinco, depois da primeira, todas são as segundas. Né? Porque aí se torna mais fácil, a gente aprende a aprender e vai estudando. Sim, concordo. E aí, em termos de carreira, né, voltando um pouquinho, administração, matemática, e aí eu comecei a me deparar com algumas coisas que me incomodavam. Por que tal pessoa aprende de tal jeito, na mesma aula, e a outra tem uma baita dificuldade? Por que uma turma anda de um jeito, outra turma anda de outro? E isso acabou me levando para a pedagogia. Legal, muito bom. Aí você começa a ver lá os teóricos, e mais do que teóricos, eu brinco que o teórico é história, porque eles são práticos também, eles viveram a realidade, apesar de serem chamados de teóricos. Sim. E aí é um mundo que se abre que não tem tamanho. Deixa eu comentar um negócio que para mim tem sido chocante. Primeiro que eu te admiro porque você dá aula para ensino médio, eu nunca teria essa capacidade. Nunca teria. Eu fiquei muitos anos, Batistella, fora da sala de aula de graduação. Eu dava aula de graduação lá na Unicid, quando a gente era companheiro. Pouco tempo depois de você ter saído, eu saí também. E durante um período da minha vida, eu dei aula em pós e dava treinamento empresarial, que é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Mas fiquei em pós, em EAD e coisa, mas como eu mudava de uma cidade para outra, e coisa, eu não assumia o compromisso da graduação. Quando eu resolvi ficar aqui em Ribeirão, eu comecei de novo na graduação no ano passado. Eu vou lhe dizer, Batistella, não estou aqui criticando, estou fazendo só uma constatação. Mudou completamente a sala de aula. Tudo. É completamente diferente de quando eu era seu aluno ou quando a gente era companheiro lá dando aula, do que é hoje a sala de aula com a internet, com o celular, com a inteligência artificial, com a dificuldade que os alunos têm de você tem que se virar lá na frente. Né? Essa mudança, primeiro, eu brinco que ela é exponencial. Ela está acelerando cada vez mais. Muito rápido. E eu acho que, em vez da gente ficar assim, olha, é complicado, é entender isso como uma oportunidade e procurar puxar o aluno. A pedagogia ajuda nesse sentido. Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu trabalho há muitos anos em escola técnica, né, nas ETECs, aqui em Ribeirão. Nós temos uma escola aqui há 7, dia 30, completou 98 anos. Tá? E é uma referência aqui, né? Nós tivemos muitas pessoas aqui de Ribeirão e fora de Ribeirão, cargos importantes, que foram alunos da antiga industrial, carinhosamente chamada. E o que a gente tem feito muito? A gente trabalha cada vez mais com projetos. Por quê? Porque tem um objetivo definido e é um tiro rápido. Tá? Então, você concentra todo o esforço naquele projeto. E isso atrai o aluno. Isso atrai. E a IA, por exemplo, que eu tenho colegas que brigam muito, a IA está aí. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta eu resistir. Pelo contrário, o que eu tiro de melhor? Como é que eu ensino ele a usar bem isso também, né? Do jeito certo? Exatamente. Uma das matérias que eu trabalho, por exemplo, eu oriento TCC. Nos cursos que são anuais, a gente começa a produzir artigos científicos. O primeiro trabalho deles é meu primeiro artigo científico. Você quer falar do quê? Do que você quiser. Quer falar de esmalte, quer falar de corte de cabelo, quer falar de a pesquisa, pizza, né? Exatamente. Por quê? Porque nós vamos ver lá os tipos de citação, direta, indireta, ABNT, toda aquela parte legalzinha pra caramba. Né? Mas, enfim, então não adianta eu falar que o aluno não pode usar. Mas o nosso olhar, né, uma matéria, por exemplo, que eu não trabalho sozinho, mais um colega. A gente, com a experiência, adquire um olhar que, opa, isso aqui não foi o aluno que escreveu.
É perceptível, né? Então a gente chama o aluno e mostra para ele por que nós estamos vendo que... E aí é uma relação saudável, aberta, e o aluno, não, professor, realmente... Então vem cá, vamos fazer desse jeito que vai... E aí dá certo. Eu gosto de dar o seguinte exemplo, que às vezes os próprios alunos citam, e você, como é um professor de matemática e de cursos, de finanças, você deve ter falado e ouvido muito isso. A gente ouvia lá atrás, você tem que aprender a fazer a conta porque você não vai ter uma calculadora na mão. Sim, né? E hoje todo mundo tem a calculadora na mão. Só que, do outro lado, aprender a fazer a conta é importante pelo desenvolvimento do raciocínio. Então, eu acho que a IA é a mesma coisa. Eu vou ter IA, mas eu tenho que saber qual é o raciocínio para chegar naquela resposta. Né? Mesmo nos cursos mais simples, curso técnico, eu até, por exemplo, ensino o aluno a usar a calculadora financeira. Mas eu pego aquela teclinha e falo, essa teclinha aqui faz essa. E aí... Me lembro disso porque você me deu essa aula. E eu não abro mão disso, porque pelo menos uma vez eu quero que o aluno faça a conta usando a fórmula. Tá? Então, quer dizer, num outro momento, ele vai lembrar. Eu já vi isso. Não é só uma Me lembro de você fazendo isso com juro composto. Por exemplo. Por exemplo. Tá? Mas, enfim, e aí evoluindo, né, você falou que estava curioso com a comida, com a cozinha. Mas deixa, antes da cozinha, deixa eu fazer uma pergunta. Claro. Porque tem uma coisa que você era professor lá na Unici, junto comigo, a gente era um parceiro lá, e de uma hora para outra o Batistella foi embora, né? E a gente falou, o que está acontecendo? O Batistella de uma hora para outra foi embora, foi para o interior. O que está fazendo no interior? E a gente ficava assim, que cidade que ele está? A gente não sabia direito se você estava. E foi uma coincidência muito grande, né? Depois de muitos anos, eu acabei vindo morar em Ribeirão, a gente se encontrou aqui. E aí, falando do que você quiser falar, né, suas decisões profissionais ou pessoais, o que te levou de uma hora para outra sair de uma faculdade que você tinha lá, eu acho que grade completa lá de aula, em São Paulo, e de uma hora para outra você sumiu e foi foi no interior? Então, Cachito, vamos lá. A Unicid era uma grande universidade. Foi comprada agora, mas era uma grande universidade, era uma referência, tinha tradição. Colegas legais, a maioria. A maioria. Grande... Mas em todo lugar. Em todo lugar, né? A rosa é linda, ela tem alguns espinhos, faz parte. Né? Eu acho que a gente aprende a conviver. Eu fiquei muitos anos lá, jamais eu vou cuspir no prato que comi. Nós temos colegas que estão lá até hoje. Né? Temos colegas, exatamente. Mas o que acontece? Eu tinha um desejo muito antigo de sair de São Paulo. Por quê? Por qualidade de vida, a gente que é paulistano, né, a gente gastava, eu lembro que além da Unicid, eu também trabalhei, por exemplo, na Unic, e atrás do Play Center. Nossa! Então, imagina quanto tempo você levava. Quantas e quantas horas eu perdi no deslocamento. Trabalhei no Centro Universitário do Senac, lá em Santo Amaro. Nossa, era uma loucura. E isso me cansou. Então, cansa eu mesmo. falei, nossa, eu estou gastando muito tempo. Tá? E aí eu falei, eu quero ir para o interior. E aí juntou algumas coisas. Eu vim para São Carlos. A Unip me ajudou a vir para São Carlos. Eu vim trabalhar na Unip em Araraquara. Morava em São Carlos, trabalhava na ETEC em São Carlos. E comecei a fazer doutorado em São Carlos, como aluno especial. E aí já foi um salto. Porque eu sempre consegui cumprir horários. Dificilmente eu chegava atrasado. Mas passou a sobrar tempo. É impressionante, né? Tá? Deixa eu contar a minha parte dessa história. Eu fiz essa mudança não da mesma forma que você, né? Na verdade, quando meu filho nasceu, a gente mudou para Atibaia, mas eu continuei trabalhando em São Paulo. Depois a gente foi para Campinas, eu continuei trabalhando em São Paulo. E minha vida era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Era 4 horas por dia dentro de ônibus, dentro de carro, dentro de trânsito e tudo mais. Depois, a gente acabou mudando em outras cidades. Quando nós voltamos, eu falei, não quero ir para São Paulo, de jeito nenhum. E aqui é aquela história, hoje eu almoço em casa. Né? Eu saio 5 minutos, 10 minutos antes. Você ganha tempo, né, cara? Vou fazer uma coisa. Eu vou muitas vezes, salvo o Espírito,
frio, olha, de bicicleta. A mochila nas costas. É outra qualidade de vida, cara. Tá? E falando aí de um trajeto de quase 10 quilômetros. Impensável em São Paulo. Impensável. Impensável. Não é. Coisas muito simples. Você almoçar em casa. Sim. Impensável. Sim. Mas, enfim, tudo isso eu acho que tem que estar dentro do planejamento. Perfeito. Né? Tem gente que chega e fala, nossa, mas você consegue fazer isso? Nossa, você tem sorte. Mas, sorte. Mas ninguém sabe quanto a gente ralou lá atrás para... Sorte é quando a oportunidade encontra o preparo. Né? Por aí. Mas, enfim. E aí, minha vida, a princípio, ficou em São Carlos um tempo. Várias coisas aconteceram, familiares, e acabei vindo para Ribeirão. Tá? E, a bem da verdade, eu viria trabalhar na Unip, num curso que eu havia trabalhado em São Paulo, aquela programática de universidade particular, não fechou a turma, a Batistela não vai dar certo. Beleza. Volta para trás. Nesse meio tempo, eu vim aqui, trazido por um amigo, conheci a minha esposa, conversamos um bom tempo, por telefone, ela em Ribeirão e eu em São Carlos. Até que um dia eu vim comer uma pizza aqui com ela. Né? E ela achou um absurdo. Eu sair de São Carlos e andar 1 hora, né? E a gente rola de rir. Porque a gente rola de rir exatamente. 2 horas. Eu me lembro, o Batistela era engraçado, na época eu morava em Atibaia, o Caio, não sei se você lembra do Caio, ele morava em Santa Amaro, né? Sim. E eu chegava em Atibaia antes dele, saindo saindo da Zona Leste ali. Eu chegava. Você estava na boca, né? Eu estava na boca ali. Eu chegava antes dele. Exatamente. Mas, e aí a parte do alimento, só para fechar, da introdução. Isso aí, você ainda não chegou agora. Vamos chegar no ponto que me surpreendeu agora, que é o Batistela, chefe de cozinha. Pois é. Primeiro, eu vou contar uma personagem que eu me inspiro. A Paola Carosella. Porque ela fala com todas as letras que ela é cozinheira. Tá. Ela nunca se apresenta como chefe. E eu até concordo. Por quê? Porque chefe vem de chefiar. Tá? Eu, às vezes, toco eventos que eu até chefio uma equipe. Tá? Mas, na maioria das vezes, eu sou um cozinheiro. Mas o cliente gosta de chamar de chefe. É lógico. Dá um status, né? Dá um status, tá? Mas, enfim, e de onde surgiu isso? Eu comecei a cozinhar bem jovem. Tá? Fazia massa de macarrão, enfim. Para minha sorte, eu fui trabalhar numa empresa de catering, de alimentação servida. Sim, você comentou lá atrás, né? Que tá? foi uma das empresas que você trabalhou. E em cursos eu descia em tudo quanto era canto, desde o recebimento de mercadorias, cozinha fria, cozinha quente, preparo, padaria, confeitaria, panificação. E alimento se você não olhar para custo em alimento... Nossa, explode. Principalmente num aeroporto com 2.000 pessoas produzindo comida 24 horas por dia. Uma loucura. Tá? E aí, como eu gostava de cozinhar, eu via, aprendi alguma coisa, o pessoal... Curioso, né? Um pouquinho. E também quem é assim, existem algumas carreiras, e aí eu abro um grande parênteses, é o professor, é o cozinheiro, é o profissional de saúde, enfermeiro, terapeuta. São pessoas que têm um perfil de doação. Sim, perfeito. De entrega. Tá? E a gente que não sente se prazer furta, em fazer pelo outro. Exatamente. E a gente não se furta de pegar e olha, faz assim. Tá? E eu estava num monte de cozinheiro. Então, dentro das limitações de horário, de pressão, tudo, como é que faz isso? Faz assim. Tá? E aí quando você vai... Tem prazer em ensinar, né? Tem. Mas é gostoso. Juntando, quando a gente fala de coisas, né, um copo, uma camisa, ela é uma troca. Sim. Eu te entrego o bem, você me dá o dinheiro. E você fica sem o bem e eu fico sem o dinheiro. Sim. Agora, quando a gente fala de saberes, eu conto a mesma piada 10.000 vezes, ela fica melhor, um monte de gente leva a piada, eu ganho dinheiro para isso e ela não acaba. Eu falo, a minha frase, que até é a frase
que eu uso no meu LinkedIn, que é compartilhar é aprender. Toda vez que você compartilha algo, você na verdade está aprendendo. Sim, né? com certeza. Sim. Enfim, e aí foi. Aí eu, lá em São Paulo mesmo, eu trabalhei um tempo na UniABC também. Eu fazia paeja, os colegas pediam, eu fazia, entregava. Na própria Unicid, a gente tinha lá o churrasco, eu era o churrasqueiro, 40 pessoas. Aliás, uma curiosidade. Lembra do professor Rinaldo? Sim, lembro. Ele tinha um parente, acho que o cunhado dele aqui em Ribeirão, Sim. e ele pegava carne aqui de um frigorífico aqui em Ribeirão. Sim. Eu lembro até hoje, eu falava, Rinaldo, pega uma bola pra gente, que era alcatra, picanha e maminha, uma peça só. Uma peça só. E aí eu desmontava aquela peça e fazia o churrasco. E eu me lembro de alguns colegas, por exemplo, que se acabavam de comer vinagrete. Sim. E o vinagrete, mas nossa, que delícia, tá? E isso, eu sempre falo também que pai e mãe só erram em uma coisa. Pai e mãe, quando fala com o filho, é comum a gente ouvir a fala, faz o que você gosta. E isso eu acho que é o único erro que pai e mãe faz. Por quê? Porque eu conheço gente que adora fazer coisas e quando faz não agrada ninguém e não fica satisfeito. Então a única correção que eu costumo fazer é faça o que você faz bem. Faça aquilo que você é reconhecido. Porque mesmo que você não goste, se você faz bem, um te elogia, pô, eu olho de um lado... Eu sempre falo que quando você faz algo de coração, você faz bem feito. Sim. E quando você faz bem feito, você vai ser reconhecido. Sim. De alguma forma. Dá satisfação. Enfim, aí foi. Aí o tempo passou. Aqui em Ribeirão, eu comecei a fazer ainda mais churrasco, mas aí um parênteses. Eu fazia, por exemplo, muitos potinhos, que eu chamo. Sardela, lichella, caponata, antepastos. E eu morria de medo de alguém comer, porque eu estava produzindo e passar mal. Eu não sentia segurança. Era uma coisa que você fazia ainda como um amador, né? Como amador, tá? Aí eu falei, quer saber? Na escola técnica nós temos hoje gastronomia. Esse curso nasceu como técnico em cozinha. Eu fui da primeira turma e eu fui fazer. E uma grande professora, faço questão de citar, a professora Cíntia. Vários professores ótimos, mas a Cíntia é aquela cerejinha do bolo para mim. Por quê? Porque aí eu entendi que coisas que eu jogava com 10 dias, por medo de estragar, eu tenho até um amigo que falava, não, Fábio, tua manipulação é adequada, que eu poderia aumentar a validade, eu jogava com 10 dias fora. E passando por ela, não posso deixar com 20, com 30 dias, dependendo do que eu estou preparando. E aí vem o conhecimento, né? O conhecimento né? E eu brinco, ele bate na alface. Na forma de lavar uma alface. Tá? Eu lavava uma alface, ela durava 2, 3 dias. Hoje eu lavo a mesma alface, ela fica mais bonita, mais crocante e dura uma semana. Tá? É só técnica, conhecimento. Tá? E aí vai, divulga. Fui em programa, fui chamado para gravar programas de TV, fazer entrevista, e foi. Cliente de AgriShow, eu já tenho agenda, literalmente, até para maio do ano que vem. Legal. Novembro, maio, tenho agenda de monte. E isso é legal, né? Porque faz parte um pouco do tema que a gente se propôs a discutir hoje aqui, que é a questão das oportunidades que vão surgindo a partir da educação, né? A nossa geração, ela ouviu muito, às vezes, dos pais ou da própria sociedade, do próprio mercado de trabalho, assim, escolhe uma carreira e você tem que ficar ali naquele emprego, né? E se mantém no mesmo emprego a vida inteira. E você vê, né? Você teve uma carreira executiva, né? Em empresas, você teve uma carreira de professor, ainda tem ela, continua tendo ela, e uma carreira que surgiu depois, num outro momento, já em um outro momento da vida, mas que é uma carreira que se consolida, né? Está caminhando. E isso, inclusive, me levou a querer estudar de novo. Mais um pouquinho. Legal. E é gostoso, tá? Porque eu sempre brinco, no caso específico da cozinha, junta 3 coisas que eu gosto. Eu gosto de comer, eu gosto, só o meu tamanho, né? Eu gosto de ver as pessoas comendo, eu gosto de ganhar dinheiro. Junta tudo, tá? Não, e só um ponto que é legal, né, cara? Esse negócio de eu não sou um cozinheiro, eu sou um curioso.
Meu filho, quando ele era pequeno, a gente teve um canal no YouTube, eu e ele, que chamava Cozinha de Pai para Filho, que assim, a gente fazia as coisas mais simples do mundo, mas qual era o objetivo? Era fazer ele comer, sabe? Porque assim, por exemplo, ele nunca comeria chuchu, mas um dia a gente fez um episódio de chuchu com carne moída e ele comeu chuchu, né? Tá. E mesmo como brincadeira amadora aqui, de vez em quando a gente faz alguma coisa, dá um prazer, né, quando você vê as pessoas comendo a sua comida e gostando, né? As pessoas, nossa, como é gostoso. Tem aquele momento de expectativa, sim, né? Não, será que tá bom? Aí você pergunta, mas ninguém falou nada, será que tá bom? Agora um ponto que eu gostaria de deixar claro, que eu desviei o assunto, quando a gente falava de carreira, até 40 de carreira de qualquer maneira, sim, né? mas nas corridas antes, nos ciclos, até quando a gente era jovem, uma pessoa de 40 anos era um idoso, judiado. Então, normalmente a expectativa de vida era 60, menor, 65. 60 até menos. Né? Quando a gente nasceu, acho que era até menos. É menos. E, enfim. E hoje, as pessoas vivem 70, 80 anos. Sim. E vivem. Vivem bem. Minha mãe não é sobreviver, 70, né? Minha mãe tem 70 e tantos anos, hiperativa, vai para lá, vai para cá. Sim. Conseguir vê-la até é difícil, porque, mãe, o que você está fazendo? Eu vou para tal lugar. Então, mas enfim. Então isso é bacana. Tá? Sim. E isso me mostrou que você não precisa ter uma carreira. Você pode ter várias carreiras. E isso, inclusive, eu faço, por exemplo, com um aluno. Eu trabalho principalmente hoje com ensino médio técnico, que é o aluno que chega para mim com 14 anos e sai com 17, com 18. Que é um momento da formação horrível. Horrível. Não, e da formação do ser humano, né? Sim. Deixa eu te comentar isso assim. Porque um dos motivos pelos quais eu comecei o podcast aqui, na verdade, o motivo principal, tá? Não foi nenhum outro motivo, não. Meu filho está com 16, né? Meu filho está no segundo ano. E desde o ano passado, ele, os amigos, está todo mundo naquela pressão. O que eu faço? E eu ouço muita besteira, no sentido assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer direito, você tem que fazer medicina, você tem que fazer isso, que é isso que dá dinheiro, que a carreira da moda é essa, que é a carreira... E eu acredito muito no que você falou. Faz o que você faz bem feito, né? Aquilo que você faz de coração, aquilo que você... E eu sempre discutia isso com ele, com os amigos dele, e a gente tinha um espaço aqui, eu falei, vou aproveitar, e a ideia sempre foi, né, por isso que eu sempre falo assim, eu gosto que as pessoas comecem contando a própria história, porque, Patsela, você já é o episódio 53. Poucas foram as pessoas que escolheram uma carreira lá atrás e vivem essa carreira, mesmo estando agora com 40 anos de idade. A grande maioria mudou em algum momento. E isso é a riqueza, né? A riqueza é essa, é você se desenvolver, você aprender, você querer coisas novas, né? Então, uma fala como a sua, para esse público jovem, já que você vive ele, é fundamental, né? Eles entenderem isso de alguém que viveu isso. Sim, e com um detalhe que eu sempre defendi escola técnica. E por quê? Porque, por exemplo, uma faculdade é cara. Mas é caro tanto do tempo que você se dedica, 4 anos, 5 anos, dependendo do curso, dinheiro que vai, caro, material, tudo. E o curso técnico, por exemplo, vamos pegar a nossa área base, que é administração, gestão. A administração, ela tem basicamente 10 grandes áreas. Né? RH, marketing, finanças, logística, produção. O aluno que faz, por exemplo, a escola técnica, se ele fizer junto com o médio, são 3 anos. Ele tem que fazer o médio e já faz o técnico. Sim. Eu vou abrir um parênteses sobre isso daqui a pouco. Se ele já tiver feito ou estiver fazendo em outro lugar, ele pode fazer só o técnico. 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ele tem contato com as 10 áreas da administração. Ele pode falar, gostei mais disso. Aí eu vou me... Tá? Ou, até, o pior caso, não gostei de nada disso. Mas ele gastou 1 ano e meio. E você sabe que, Batsela, eu comento sempre isso aqui, e essa semana eu entrevistei uma pessoa de educação também e falei sobre isso. Eu conheci, nós lecionamos muito tempo nos tecnólogos, né? Sim. E
o tecnólogo também tem esta característica para um público mais velho, às vezes aquele público que já começou a trabalhar e depois que teve oportunidade de voltar para o plano escolar, mas que eu acho que erros conceituais das instituições de ensino, por ver aquilo um pouco meio como caça-níquel, essa coisa, se perdeu um pouco, né? Assim, eu acho que eu sou um defensor do técnico e do tecnólogo, porque eu acho que ele dá esta visão aprofundada. É o que você falou. Se o cara faz o técnico, vê todas as áreas, e dali ele vai para um tecnólogo e aprofunda na área que ele gostou, né? Show. Sim, sim. E uma outra questão, aí falando com o público mais jovem, que é o que... por que é bacana, por exemplo, um curso técnico? Pode. Porque o aluno que faz um técnico, seja junto, integrado, seja o médium em algum lugar e o técnico, eu brinco que ele cria calma, que ele estuda. Por quê? Porque aplicando provas, trabalhando em vestibulares, por exemplo, da Unesp e outros, do Enem, sem nunca ter visto a pessoa na sala, eu já identifico com uma boa margem de acerto quem fez a escola técnica. Por quê? Porque ele consegue ficar sentado mais tempo, ele consegue ler a prova inteira. E normalmente aquele aluno que fez o ensino médio puro, seja escola pública ou privada, ele não tem essa disciplina de estudo, ele não tem o tal do calo para ficar sentado muitas horas. Perfeito. E a experiência também tem me mostrado, na prática, que normalmente o aluno que fez uma escola técnica, ele tem um desempenho diferenciado até nas universidades. Sim. Porque eu acho que vem disso também, né? Da própria... a gente sempre fala que a excelência vem da prática, né? Sim. Quando mais você pratica algo, você que é cozinheiro, você que é cozinheiro sabe disso, né? O bom cozinheiro é aquele que cozinha muito, né? Porque ele vai aprendendo todas as coisas. O estudar, que seja, né, como você diz, se ele fizer o médio normal, ele vai estudar 4 horas por dia, mas se ele fizer o médio mais o técnico, ele vai estudar 8, né? Pelo menos 6. Pelo menos 6. Então, essas 2 horas por dia, durante 1 ano e meio, é muito tempo, né, de calo na bunda. Sim. E aí, e uma diferença também, seja qual for o curso técnico, ele normalmente mostra uma briga que a gente sempre teve. Aonde eu vou usar isso? O curso técnico mostra isso. Perfeito, nunca tinha pensado nisso, é verdade. Aonde eu vou usar isso? É uma discussão que eu tenho muitas vezes com meu filho. Meu filho é muito bom aluno, outra coisa, mas ele questiona isso muito. Ele fala assim, mas por que eu vou usar isso? Por que eu vou usar isso? O tempo todo, né? No técnico a gente mostra isso. Tá? E aí falando, né, como eu citei, no público mais maduro, tá? Eu tenho visto também o fenômeno desse aluno mais maduro voltando a estudar. Sim. Tá? E por quê? Existe em alguns segmentos um certo preconceito. Sim. Esse cara está mais velho. Mas em compensação, o mundo está tão rápido. Sim. E às vezes, principalmente as empresas, elas não querem tanto essa rapidez. Ela quer rapidez na resposta. Sim. Mas ela quer uma estabilidade. Ela precisa da estabilidade. Precisa da estabilidade. Então, a melhor combinação que eu tenho visto é a agilidade, é a rapidez do jovem, somando esforços, criando sinergia com o pessoal mais maduro. Você sabe que essa é uma discussão que tem 2 discussões que, em geral, perpassam aqui todas as... Pode tomar, fica à vontade. Perpassam todas as nossas conversas aqui. Uma delas é a IA. Sim. Sempre alguém, qualquer que seja o tema que a gente esteja conversando, cai na IA. Isso sempre vem. E a outra que sempre vem, e aí é muito perceptível isso, principalmente para pessoas mais velhas, é esse choque geracional. Né? O jovem não quer nada, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer não sei o quê. E eu falo assim, choques geracionais sempre existiram. Quando nós chegamos no mercado de trabalho, quando a gente chegou, os nossos pais falavam as mesmas coisas da gente. Lógico, eu concordo com você que as mudanças elas estão exponenciais e o impacto é perceptível, cara, impressionante. Olha só. Você pega o aluno
que eu dou aula na graduação de 19, 20 anos, e compara ele com um aluno do ensino médio, que tem 16, 14, 15, 16, que é o que você pega, são duas gerações completamente diferentes já. Eles se comportam de uma forma diferente. Eu estava conversando isso outro dia desse com um aluno do curso de publicidade, e falou, a minha geração, 21, 22, 23, a gente tem rede social, a gente se expõe, a gente mostra tudo. O de 15, 16... Ele é mais introspectivo. Ele é mais introspectivo. Então, a mudança ela é muito rápida. Mas eu acredito muito no que você falou, assim, sempre que a gente põe pessoas diferentes convivendo, vai dar briga no início, normal, mas vai ter aprendizado. Né? Tem crescimento. E uma questão que a gente nota também é que quando a gente junta esses dois universos, eu não concordo que o bem jovem não queira. Eu acho que eles são mais espertos que a gente. Sim. Porque eles têm mais objetivo. Então eu brinco muito, lembra do múltiplo? Sim. Medalha. Sim. Eu vejo esse jovem de 16, 17 anos muito parecido com o múltiplo. Sim. Se ele vai ganhar, ele faz. Tá? Exatamente, eu acho que a palavra que você falou é objetivo. É assim, ó, isso vai me fazer o quê? Beleza, legal, foi fácil. Senão, isso não vai fazer nada. Né? É verdade. Não, eu tenho vivido uma experiência com meu filho fantástica. Meu filho sempre foi bom aluno, nunca tive problemas com ele sobre isso, mas ele está num projeto muito legal, muito bonito da escola dele, que chama Estudantes que Ensinam. E ele vai a escolas, ele, o grupo dele, né? E agora ele e a namorada estão meio que à frente do projeto. Eles vão em escolas públicas ajudar os alunos, ensinar, coisa, tipo um monitor, é isso. Vai virar professor. Exatamente. E aí o que acontece? Coisas que às vezes eu falava com ele assim, faz isso, estuda isso aqui, presta atenção nisso aqui, né? Se dedica nisso aqui, tal coisa. Agora ele faz. Por quê? Porque agora ele viu um objetivo. Né? Ele viu a utilidade, opa, isso aqui é interessante, isso aqui é importante, eu preciso desenvolver isso. Então, isso que você falou, cara, e olha, eu nunca tinha pensado nisso na questão do ensino técnico, porque a gente às vezes pensa que o ensino técnico é profissionalizante, né? Está te dando uma profissão, mas mais do que isso, ele está te mostrando assim, ó, o que você aprende é para isso. Né? Ele é prático nesse sentido, que é tudo que a gente quer na educação hoje, né? Você como pedagogo, né? Que é a tal da educação ativa. Né? Sim. E até corroborando com isso, na escola técnica nós temos adultos já formados que vêm fazer o curso técnico para complementar a formação do nível superior. Por exemplo, cursos como edificações, design, o cara fez arquitetura e ele vem fazer o técnico. Porque tem para fazer a prática, para fazer uma forma para concretar alguma coisa. Você sabe que isso é uma coisa que eu percebo desde a época que eu fui seu aluno, que a gente foi professor juntos. Os cursos superiores vêm se descolando da realidade, né? Assim, eu não estou generalizando, tem cursos e cursos, né? Mas assim, de qualquer forma, às vezes a gente ainda fica repassando coisas que na prática ali, né, no cotidiano, eu acho que é legal essa coisa do técnico, do mão na massa, né? Sim. Apesar que hoje isso também está mudando. Não liga, ele vive, ele gosta de participar. Hoje está mudando um pouco. Por quê? Porque, primeiro, a teoria você acha muito fácil. Você dá um Google, você acha a teoria. Agora com a IA você acha mais ainda. Mas levar para a prática. Tanto que até uma arte, entre aspas, que a gente faz muito, todo o trabalho tem que ser apresentado. Sim. Não é mais entregar. Tá? Então eu brinco. Se a IA fizer, se o Google fizer, tudo bem. Você tinha falado de uma competência que é fundamental, né? Que é o relacionamento, né? De estar presente, né? O presencial te traz isso. E eu acho que uma outra coisa que eu sempre falo que tem as competências que fazem a gente se dar bem, vamos dizer assim, na carreira, muitas vezes não são ensinadas na escola, né? Que é saber trabalhar em equipe, saber se relacionar, saber se comunicar, saber se apresentar, fazer uma apresentação, saber negociar com as pessoas. Tudo isso a gente aprende na escola presencial.
Né? E Porque... o projeto ajuda muito E o nisso. projeto ajuda. O projeto, eu cito aqui em Ribeirão, por exemplo, eu tenho um grande parceiro assim, de informalidade, que é uma... Como é que estamos falando? Nós já fizemos, os alunos escolheram, e a escolha do tema do TCC é livre. Tá? E eles escolheram vários, tem uns 4, 5 trabalhos já de TCC ao longo dos últimos anos, e caiu no McDonald's. Para ver operações é maravilhoso. Né? Desde, por exemplo, como o McDonald's se reinventou para atender na pandemia, uma loucura, quais estratégias de marketing, e você vê trabalhos maravilhosos dos alunos. E é bem essa negociação. Tá? Eles se matam. Eles têm que ir, eles têm que bater, bater sim, na porta. Sim. Né? A gente, quando muito, a gente dá o caminho, procura essa instituição, faz um ofício, pelo contato, não só o dono, citamos, tem outras empresas aqui que a gente conversa com o professor, estou com um grupo de alunos assim, Associação de Cegos, trabalhos maravilhosos, exatamente. Outro dia desse eu entrevistei um profissional aqui cego, e ele falou, né, que estudou durante muitos anos no DEVIC, é um trabalho muito lindo dele. E aí os alunos se lançam nesse trabalho, a gente fica só na retaguarda orientando, ajudando, né, dando caminho, fazem pesquisa de campo, entrevistam pessoas, clientes internos, externos, enfim. E é um trabalho bonito. E a gente busca trabalhar exatamente essas competências. Sim, legal. Tá? Sempre tem um que fala, eu quero fazer sozinho. Não, sempre tem. Não pode sempre fazer tem. sozinho, em grupo. É uma coisa que a vida inteira, eu acho que você falava isso também. A minha grande discussão com os alunos é assim: cara, você entra no curso, você fica 2 ou 4 anos fazendo trabalho com o mesmo grupinho de pessoas durante todos esses 4 anos. Cara, conhece gente nova, vai para roda, vai trabalhar com um cara que você não gosta, porque na empresa vai acontecer isso o tempo todo, né? E você vai ter que conviver com pessoas diferentes, né? Mas as pessoas, e essa eu falo que é uma das grandes competências que a gente precisa aprender, né? Conviver com outras pessoas, né? Agora deixa eu voltar aqui uma coisa que é interessante, porque tem a ver com o que nós estamos conversando, né? Nós somos mais ou menos da mesma idade e você, assim como eu, tem uma história de mudanças, né? De várias profissões, de buscar outras coisas, mas não é assim, talvez você tenha uma experiência diferente com o seu círculo de amigos, de conhecidos, mas olhando para o meu círculo de amigos, o meu círculo de conhecidos, eu vejo pessoas que ainda têm essa cabeça de vou entrar na empresa, ficar a vida inteira numa empresa, ou no máximo, vou mudar de empresa, mas dentro da mesma profissão, né? E vou me aposentar com 65 anos de idade e pronto, né? E muitas dessas pessoas hoje, Marcela, estão sendo surpreendidas, como você falou, que foi surpreendido na sua carreira lá atrás, e talvez tenha sido bom isso ter acontecido cedo, né? Estão sendo surpreendidas, não vou dizer no final, mas num ponto avançado da sua carreira, como assim, a vida não vai ser o resto da vida como você está achando, né? Coisas podem acontecer, mudou. E às vezes as pessoas se sentem muito perdidas, né? E o nosso tema aqui é falar, né, de como a educação traz essas oportunidades, principalmente para as pessoas mais maduras, né, que estão olhando para esses novos caminhos. A sua profissão de cozinheiro, de chefe de cozinha, você tem quantos anos que você está se dedicando assim profissionalmente ela? Não profissionalmente mesmo é um 5. Então, você vê, é uma carreira que você começou depois dos 50. Com né? certeza. Então, fala um pouco sobre isso. Na informalidade. Isso, mas como carreira? Como carreira, não que eu esteja milionário ganhando como fortuna, tá? Mas começou por volta. São Carlos já fazia algumas coisas. Mas o que eu entendo que é importante a pessoa buscar? Primeiro, parar, né? E falar o que eu quero fazer. Sim. E tem um outro lado, tá? Eu acho que se a pessoa está contente, está feliz em uma única carreira, seguindo aquela vida, tá tudo bem. Tudo bem. Tá?
Já pensou se todo mundo É. gostasse de alho? Eu sempre falo que as pessoas, existe uma pessoa, você tem que empreender. Nem todo mundo quer empreender. Não. Olha, você tocou num ponto que todo ano eu passo por essa mesma situação e agora eu já estou me antecipando. Quando eu estou numa sala de ensino médio, existe uma fala muito forte, olha, tem Enem, tem prova paulista, tem VEST, tem vestibular, tem isso, tem aquilo. Do segundo ano para lá já começa o assunto. Às vezes até do primeiro. E aí toda aquela cobrança. E eu vejo, às vezes, tem alunos que querem justificar. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, meio tímido, meio que envergonhado. E eu aprendi uma fala que para mim foi útil no passado e eu entendo que ela liberta muita gente. Você não precisa fazer faculdade. Não. Cada um tem seu caminho. Eu sempre falo isso. Cada um tem seu caminho. Exatamente. Tá? Porque existe uma cobrança como se só a faculdade fosse salvar o mundo. E isso não é verdade. Eu acho que as pessoas precisam buscar ser feliz. Sim. Se achar. Tá? A gente vê alunos que a pessoa tem dificuldade. Tá? Então, talvez ela não consiga passar pelo processo de um curso superior. Mas ela faz muito bem determinadas coisas. E, de repente, sem citar, mas eu tenho um aluno, por exemplo, ele mexe com mídias digitais. É um parto fazer aquele cara prestar atenção na aula. Mas quando é naquilo ali... Mas o cara é o bicho na parte de mídias digitais. Faz toda a parte de programação, visual, enfim. Então, competências, né? Mas ele vinha, sabe? Eu não sei se eu vou fazer. Legal. Tá? E aí quando a gente fala, olha, primeiro, cada um sabe onde o sapato aperta. Às vezes a família não consegue dar esse suporte para aquele estudante. E aí, levando isso para a pessoa madura, eu acho que o mais importante é a gente querer. Tá? Oportunidades, tem N instituições, públicas, privadas, tem cursos que são pagos, tem cursos que são gratuitos, paróquias. Tá? Hoje tem muita coisa gratuita. Tem muita. Na internet. Tá? Eu vou até contar uma piadinha, massas. Eu adoro fazer massas. Eu aprendi fazendo curso? Sim. Eu aprendi praticando? Sim. Mas eu também vou contar que eu tenho muitas horas de YouTube vendo o cara fazer. Eu brinco com minha esposa que é o seguinte, eu vou lá reproduzir. Quando eu não sei resolver um problema, antes da gente morar nessa casa, a gente estava morando numa outra ali, e minha esposa queria uma banheira. E eu nunca mexi com elétrica na vida, mas eu fui mandar fazer, ficava caro pra caramba. Eu falei, nossa senhora, eu vou fazer isso. Fui lá no YouTube, fui seguindo, fui seguindo passo a passo, fiz o que o cara fez. E o YouTube é os canais corretos, claro. Né? Sim. Ele pode ser, assim como o YouTube, como qualquer coisa. É isso que você falou, é a vontade, né? Sim. É o querer. Eu ia atrás. E entender que, primeiro, alguma coisa a gente vai fazer. Tá? Porque a gente cai numa outra problemática muito comum hoje, que é a depressão. Sim. Tá? A pessoa, quando ela perde um motivo, é muito comum, eu tenho até um fato triste, uma semana, um jovem, 40 e poucos anos, menos de 40 anos, empreendedor. Se deu cabo. Tá? E por quê? Porque perdeu a expectativa. Tá? Correr atrás de alguma coisa. Eu acho que é esse ponto, Batistella, que eu falei quando eu vejo assim, pessoas do meu círculo. Não vejo problema na pessoa ficar a vida inteira numa empresa só. O problema é quando essa pessoa se deixa de aprender outras coisas, deixa de ver outras oportunidades, e é surpreendida em algum momento da vida por você está sendo mandado embora, você está sendo demitido. E às vezes eu vejo, isso eu acompanhei até de pessoas que são de nosso conhecimento mútuo, pessoas que entraram em depressão. Por quê? Porque o sobrenome do cara era o sobrenome da empresa, era o nome da empresa, o carro era da empresa, o celular era da empresa, o cargo era da empresa, mas ele se via como aquilo era o sobrenome dele.
E quando a empresa vira para ele e fala assim, de uma forma inesperada ou não, tchau, ele não sabe quem ele é. Né? Então, eu acho assim, tudo bem se você está lá e está feliz naquilo que você faz, mas nunca deixe de olhar para o lado, né? Nunca deixe de aprender uma competência nova. Sim. Porque, por exemplo, a cozinha para você era um hobby. Sim. Hoje ela é uma profissão. Mas não deixa de ser hobby. Mas não deixa de ser hobby. Mas foi a partir do hobby Sim. que você desenvolveu a profissão. Né? Sim. Ela vai ficando mais sério, mas é um hobby. E uma questão que eu acho que é importante, falando no geral, para qualquer pessoa que trabalha como empregado, eu sempre falo isso. Demita uma empresa pelo menos uma vez na vida. Eu já fui demitido algumas vezes, mas eu também já demiti. Não trabalho mais aqui. Por quê? Motivo. Só faço isso de forma planejada. Sim, exatamente. Mas às vezes, existe uma coisa que são valores. Tá, então às vezes a gente tem valores que enquanto eles estão sendo permeados por algumas coisas, você vai relevando, você vai tocando. Agora, quando esse valor conflita, choca, você adoece, né, Fábio? Quando então, você está num lugar em que seus valores estão se chocando com os valores, você adoece. Choca, tá? E, enfim, então, às vezes a gente precisa chegar e demitir a empresa. Tá? E pelo menos uma vez eu acho que todo mundo deveria fazer isso, porque, sem sarcasmo, mas é muito prazeroso. Tá? Não que a gente deva fazer isso, sim. Mas às vezes a empresa vai forçando a barra, vai abusando, porque, primeiro, tem que ser uma relação de confiança. Perfeito. E às vezes essa confiança é rompida. Você sabe que às vezes, Fábio, eu percebo que uma das reclamações que eu ouço das empresas com relação a essa nova geração é isso. Nós tínhamos não vou nem chamar de resiliência, porque resiliência é algo positivo. Sim. A gente tinha uma paciência para ficar aguentando o sapo. Sim. Que a nova geração não tem. Então, quando a empresa começa a passar dos limites, como você disse, ele tem uma rapidez muito grande e fala assim, não serve para mim. Deixa eu ir embora. São bem mais rápidos. Nós aguentávamos os sapos, né? Porque a gente aprendia assim, primeiro trabalho, depois diversão, né? Você tem que aguentar o sapo, e hoje eu não vejo mais, e isso é saudável, isso na verdade é saudável. Sim. Né? E, enfim, então, se todo mundo tomar essa atitude, quando necessário, claro, não por qualquer coisa, ajuda até a própria empresa. Porque a empresa vai parar e vai pensar, opa, por que eu perdi esse cara? Mas também uma coisa que eu aprendi pagando o preço. Não faça leilão. Tá? Se você fala que vai sair, saia. Tá? Eu perdi uma grande oportunidade na vida, aliás, eu perdi 2 oportunidades, exatamente pela falta de experiência. Eu trabalhava numa boa empresa, tinha um bom cargo, um bom salário, já tinha alguns anos naquela empresa, e num período de férias eu fui tomar café, literalmente tomar café com um colega numa grande multinacional. E ele me convidou para trabalhar em cursos naquela multinacional. Ele falou, olha, eu estou de férias na outra. Mas tudo bem. E aí, experiência. Inexperiência. E aí eu fui na outra e falei, olha, eu preciso conversar. Eu trabalhava direto com o superintendente. E aí ele, vem cá. E aí ele falou, por que você quer sair? Porque eu quero um desafio. Santos, você quer desafio? Então, peraí. Quando você ia voltar férias, você ia receber isso, mas leva agora. E ele me deu um projeto para fazer. E aí eu liguei lá para o meu amigo da multinacional e falei, olha, mudou. Esse meu amigo nunca mais me chamou. Eu fechei uma porta. E eu continuei na empresa, para ser mais exato, 8 meses. Toquei o projeto, estava feito um maluco. E quando deu
Acabou. 8 meses, acabou uma fase do projeto, eu iria começar uma outra fase do projeto. O superintendente mandou parar. E aí eu fiquei sendo cozinhado na empresa uns 20 dias. Aí ele me chamou a partir do 1º de janeiro. E aí que eu entendi que lá atrás eu tinha quebrado a confiança. Então eu aprendi pagando o preço. Tá? Quer sair? Sai. Não blefa. Não faz leilão. Um outro lado disso, Fábio, que eu já vi também do outro lado, que é o seguinte. Quando você fala assim, vou sair, aí a empresa fala assim, vou te oferecer algo um pouco diferente. E aí você fica ali, porque ganhou ali um pequeno aumento, alguma coisa nesse sentido. Às vezes, primeiro essa quebra de confiança, como você falou, mas você já se posicionou frente à empresa assim, ó. Muito fácil de ir embora. Exatamente. Então ela pode confiar em você? Exatamente, já não vai contar muito. Agora, você vai achar coisa, mas tem uma hora que nós estamos falando. Né? Nossa, mas eu já sabia que o papo ia ser bom, então que ia fluir. E eu queria agora, assim, cara, uma aula. Porque, assim, você é um cara que tem uma carreira, né, cheia de mudanças, cheia de histórias, de causos, né? Um aluno que virou professor muito cedo, né, que estudou, que depois foi trabalhar nas empresas, que voltou para o acadêmico, que deu aula em faculdade, dá aula para as ETECs, depois faz essa transição de carreira. Então, é uma pessoa vivida. Né? Eu falo que as pessoas têm causos, as pessoas que vivem têm causos. E você tem um papel, cara, que eu acho que é muito fundamental, que é aquilo que eu falei. Você falou, essa idade dos 14 a 17 é difícil, mas eu vejo outro lado. É uma idade de construção, né? Onde a pessoa está se construindo como adulto, né, como um membro da sociedade. Você tem um papel fundamental na formação dessas pessoas. Você falou uma coisa lá no início que é o seguinte, né? A gente sempre tem os bons professores dos quais a gente lembra, né? Eu brinco isso com o Theo aqui, com meu filho, com os amigos dele. Se eu perguntar para 10 amigos dele, que curso você quer fazer? 8 vão falar história. Eu falo, não, vocês não querem fazer história. O seu professor que é legal. Exatamente. O professor é legal e vocês querem fazer história. Então, queria que você falasse um pouco sobre isso, tanto para o jovem, né, que está lá no começo, mas também para essa pessoa da nossa idade, que às vezes está feliz no emprego, mas às vezes também infeliz, às vezes está com medo de acontecer alguma coisa na empresa. Fala um pouco sobre o que é carreira, o que é caminho, o que é, né, e como não tem resposta certa, né? Não. Tem experiências. Não tem resposta certa, não tem um caminho único. Mas eu acho que tem alguns pilares. Primeiro, sempre buscar capacitação, seja ela formal ou informal. Quando eu falo informal, como é que faz isso? E parar do lado da pessoa e pedir lá, o borracheiro, como é que conserta o pneu? E ele pode te ensinar. Tá? Então, sempre buscar a capacitação, a formação com quem faz bem feito. Eu entendo que isso é a primeira, porque é o que vai dar segurança para a gente. Tá? É o exemplo lá dos potinhos que eu jogava fora. Tá? Isso só para ilustrar. Segunda questão, sem entrar num tema meio delicado, buscar coisas que tragam estabilidade. Família, fé, tá? São coisas que trazem estabilidade. Lembrar que a gente não é só trabalho. Não, com absoluta certeza não. Família, fé, amigos, e aí vamos separar amigo de colega. Sim. Tá? Eu tenho algumas brigas, por exemplo, todo mundo virou amigo no Facebook. E amigo vem de amor, é uma relação mais forte, mais profunda. Amigos nós temos poucos na vida, né? Sim. Então, e sentar com as pessoas que estão à sua volta, isso vale para o jovem, isso vale para a pessoa jovem há mais tempo. O que eu faço bem? Que qualidade você vê no que eu faço? E no caso do jovem, eu sempre falo também isso, ninguém é um saco de nada. A gente nasce, antes de nascer a gente já começa a aprender e a vida inteira a gente vai aprender. Então ninguém é um saco de nada. Não, o jovem ele já tem uma série de aprendizados, né, que já foram construídos, né? Eu faço uma brincadeira que o nosso jovem de hoje ele tem muito mais saberes do que, por exemplo, de um Sócrates, um filósofo.
Perfeito. Pelo menos acesso ele tem. Sim, tá? E saber mesmo, tá? E saber mesmo. Não, fica tranquilo. Essa cadeirinha eu preciso trocar ela, vou ser bem sincero para É você. mal criada, né? Tá mal criada, eu preciso trocar. Enfim, e aí a pessoa mais madura, né? Qualquer pessoa, nunca colocar os ovos numa única cesta. Sim. Tá? Então você está fazendo uma coisa, tudo bem, é gostoso você chegar em casa, para quem toma uma cerveja, abrir uma cerveja, para quem mexe no jardim, mexer no jardim, mas procura fazer outra coisa. Tá? E procura se relacionar com outras pessoas. Tá? E quando eu falo de relacionar, quando eu falei de família, quando eu falei, por exemplo, de fé, é importante a gente se relacionar com pessoas e com ambientes que sejam positivos, que te joguem para cima, que te joguem para frente. Tá? Porque ambientes que de repente te freiam ou te atrapalhem, aí não vai ser muito legal. Eu ouvia de um amigo meu uma frase que eu acho fantástica nesse sentido, que ela falava o seguinte: você prefere ser o peixe grande no aquário de peixes pequenos ou você prefere ser o peixinho no aquário dos grandes peixes, né? E, então ele fala, queira ser sempre o pequeno peixe nos aquários dos grandes, porque você vai aprender com eles o tempo todo, né? Busque pessoas, o que ele quer dizer com isso, né? Busque pessoas que vão te ensinar a crescer, em todos os aspectos, né? Enfim, então, resumindo, buscar sempre a orientação, olhar o que eu faço bem, buscar essa capacitação para isso, e primeiro saber que o fazer bem, ele não é instantâneo. Ele é um processo que você vai repetir, e você vai melhorar. Vai errar muito, tá? E a importância dos amigos, eu vou pegar a brincadeira da cozinha. Quantos amigos comeram comida aí às vezes passou, faltou, mas aí entra o amigo. O amigo é o que te fala a verdade, né? Faltou sal, mas o sal é fácil, você põe. Né? Agora cozinhou demais, aí. Mas, isso é legal porque assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente perde às vezes, principalmente com esse mundo das redes sociais, que é assim, parece que a gente tem que ser bom em tudo, que todo mundo tem uma vida perfeita, né? Que todo mundo tem que ser elogiado, que a gente, né, só tem que receber elogios. E os grandes amigos da vida da gente são aqueles que mostram os erros, né? Eles falam, não faz isso, você está fazendo isso errado. Né? O que você falou é verdade, assim, amigos são poucos que a gente tem na vida, né? E o amigo de verdade você não precisa ver sempre, né? É aquele cara que você passa anos sem ver, mas na hora que ele senta com você, ele te conhece tanto que ele fala, você está errando aqui, você está fazendo desse jeito, né? E esses amigos, eles têm que estar, né? Você tem que estar sempre em contato com eles de alguma forma, né? Bom, primeiro, Baticela, vou te agradecer, porque realmente, assim, nós passamos muitos anos sem nos ver, né? Passamos muitos anos sem encontrar, coincidentemente. E outra coisa, eu cheguei aqui, a gente passou muito tempo sem se ver aqui também, porque eu cheguei na pandemia. Nós chegamos a comentar, você estava morando em outro lugar. Eu cheguei num pleno... isolado, aquela loucura. Eu cheguei aqui um mês antes da pandemia, na verdade. Um mês. E você realmente, assim, fala isso puxando saco, porque você sabe disso, a gente trabalhou muito tempo. Você foi um grande professor para mim, um cara que me ajudou também a me transformar em professor. Então, eu sou muito grato a todo aquele grupo ali, Trefe, você, Gilberto, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, mas sempre tinha gente muito boa ali, sempre teve, né? Até hoje, acho que sempre pessoa lá. E eu acho que, assim, a sua vinda para cá, ela representa muito o que eu tento falar que nós somos mais que um, né? Por que somos mais que um? Porque toda vez que a gente conhece alguém, conversa com alguém, a gente aprende coisas novas, né? E segundo, porque o objetivo é falar com o jovem, você é um cara que fala com o jovem o tempo todo, mas falar também com aquele cara do meio da carreira, que eu passei por isso, que você fala, não era isso que eu queria ir para outro caminho, você também passou por isso também. E agora, né, quando você propôs o tema, eu falei, cara, eu gostei muito do tema, porque
é o nosso momento de vida, que você está representando isso muito bem, assim, não é errado você começar uma carreira aos 50 anos, não é errado você começar uma carreira, e se você faz aquilo de coração, você faz com amor, você vai ser reconhecido e vai seguir. Então, para você que está nos assistindo aí, né, carreira é isso, é caminho, né? Carreira é caminho, é trilha. Não tem caminho certo nem errado, a gente vai construindo o nosso caminho. E o nosso caminho, às vezes, é construído por acertos, às vezes por erros, às vezes por problemas, às vezes o que parece ser um problema é uma grande, né, uma grande solução, um grande caminho, vai mostrando outros caminhos para a gente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa, vai ter muitos cortes aqui, porque a conversa com o Fábio Batistella foi muito legal, então a gente vai cortar bastante coisa boa aqui, e não deixe de nos acompanhar, seguir e sempre, né, ouvir aqui. Ninguém aqui é professor nesse sentido, a gente também é aluno dessa vida de construir a nossa carreira. Então, o que a gente quer aqui é compartilhar esses causos. E, Batistella, mais uma vez, obrigado por contar, né, de tão coração aberto assim, toda a sua história, e até o nosso próximo encontro.